Nossas mãos orantes para o céu subindo, subam como oferenda ao som deste hino. Quantas vezes na sua comunidade você já cantou este refrão? Ou então em algum lucernário, em seminário ou mesmo na comunidade, você cantou junto com as suas irmãs e com os seus irmãos. Que minha prece feita a ti se eleve como incenso, minhas mãos como a oferta vespertina. Quantas vezes dentro da comunidade você ouviu o padre convidar você ou algum irmão da comunidade dirigindo a celebração? Elevemos nossas mãos para os céus e rezemos como o Senhor nos ensinou. Esse gesto das mãos elevadas para a oração está muito arraigada no coração dos cristãos, no coração das cristãs, no coração do povo de Israel. É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Sim, o gesto das mãos abertas na oração nós vamos encontrar fundamentado dentro da própria Bíblia e depois o consumamos naquele gesto ali do próprio Cristo na cruz, com os braços abertos. Por isso que a oração sacerdotal, a oração do padre, é sempre uma oração feita com os braços abertos, com a oração dirigida ao Pai. E desta forma a gente imita este gesto de Jesus, que é o gesto do Senhor crucificado. Porque na cruz também Jesus não deixou de rezar. Jesus rezava sempre, Jesus rezava em todas as situações, e a pergunta para você e para mim é: nós também sabemos rezar sempre e rezar em todas as situações? Hoje Jesus vai visitar, entre aspas, um fórum, um ambiente da justiça, que é um ambiente de luta, que é um ambiente de briga pelos direitos e pelos deveres, para falar para a gente da oração. Lucas não vai com Jesus a um templo para buscar um elemento positivo para nos falar da oração. Não que lá faltasse, não que lá não tivesse essas coisas para imitar. Aliás, o Evangelho de Lucas começa justamente mostrando um sacerdote no templo fazendo a oferenda do incenso. Lembra que eu lembrei desse refrão? Que minha prece feita a ti se eleve como incenso, minhas mãos como a oferta vespertina, porque tinha sempre essa oferta de incenso na oração da tarde. Pois bem, mas o exemplo que Lucas traz é justamente de um sacerdote que, fazendo a oferenda do incenso, vivendo aquele momento de oração, ele dava testemunho da incredulidade que estava dentro do seu coração. Foi o sacerdote Zacarias, mas que depois recebe a graça de converter o seu coração, de mudar a sua perspectiva e de se tornar aquele que canta uma belíssima profecia que a igreja repete a cada dia na oração da manhã, quando celebra a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu cântico do Benedictus. Portanto, hoje a gente vai ver Jesus visitando aí esse ambiente do fórum, olhando para uma viúva lutando pelos seus direitos e dizendo: aqui a gente está tendo um verdadeiro exemplo. Na luta pela justiça, na luta por quem está buscando conservar os seus direitos, defender os seus direitos, Jesus traz um exemplo muito positivo para nós. Que coisa boa! Tomara que na nossa luta por justiça social, na nossa luta pelos nossos direitos, nós possamos sempre inspirar a fé de alguém. E mais do que isso, tomara que a nossa fé nos inspire a lutar por justiça social, pela busca dos nossos direitos. A primeira leitura que a liturgia nos coloca no dia de hoje, lá do livro do Êxodo, traz esse exemplo de Moisés orando, de Moisés intercedendo pelo seu povo. E aqui a gente encontra já um modelo e um tipo de oração
que nós somos chamados a desenvolver como hábito nosso dentro das nossas comunidades, um coração que é educado na oração da intercessão. E esse gesto de Moisés com os braços abertos intercedendo para o seu povo, que é um tema que a gente vai ver voltando sempre na pintura antiga da igreja, na forma de fazer catequese. Sobretudo a gente vai encontrar em muitas das catacumbas aqui em Roma ou em outros lugares do mundo essa famosa pintura que é chamada de a orante ou o orante, essa figura de um homem ou de uma mulher que tem as mãos elevadas em oração, mostrando que a igreja é esse lugar onde a gente desenvolve a graça do diálogo com Deus. Era Paulo VI que insistia em dizer que a igreja existe para nos ensinar a rezar. Deste modo, a leitura do livro do Êxodo, ela se junta à leitura do Evangelho e nos faz ver esta prefiguração, já lá no Antigo Testamento, da igreja que ora. Lucas faz questão de mostrar nos seus Atos dos Apóstolos e em toda a vida de Jesus que a vida cristã é vida de oração. Ele mostra como esses primeiros cristãos eram perseverantes na oração. E aquela simpatia que eu disse que digo sempre, não é? Que Lucas tem em relação às mulheres, nós veremos aqui também no exemplo desta viúva do Evangelho de hoje. Encontraremos uma outra viúva também lá no templo fazendo as suas ofertas, como já encontramos uma viúva no início do Evangelho de Lucas, que é Ana, que gastou toda a sua vida em orações ali na casa de Deus. A imagem da viúva, já no Antigo Testamento, é a imagem daquela pessoa que não tinha quem lhe defendesse, o pobre. O órfão e a viúva são aqueles parceiros de Deus, são aqueles que não têm ninguém para lhe defender e que Deus toma a sua defesa. O órfão porque não tem mais o pai que cuide dele, a viúva porque não tem mais o esposo e não existe previdência social, não existia previdência social em Israel, mas existia uma responsabilidade também da comunidade em relação às suas viúvas e vamos encontrar isso de novo na comunidade de Jerusalém. A gente vai encontrar aquela famosa discussão lá do capítulo 6, quando viúvas gregas se levantam e reclamam da comunidade porque elas não estavam recebendo, tendo o mesmo acesso aos benefícios da mesa da comunidade que as viúvas de origem hebraica. Então, a comunidade que assume um compromisso com a viúva. Então, hoje, no Evangelho de hoje, que Lucas nos conta, vemos esta viúva. Não apenas uma viúva a quem a gente deva pensar em acudir, mas é o exemplo positivo. A viúva é colocada não como alguém que vai receber ou precisa receber algo de nós. Pelo contrário, ela é colocada como um exemplo, como um modelo. E aqui é uma coisa muito interessante na nossa relação com os pobres, na nossa relação com os pequeninos, porque muitas vezes a gente acha que essas pessoas, nós nos aproximamos delas somente porque temos alguma coisa para dar para elas, para oferecer delas. O Evangelho mostra o protagonismo dos pequeninos, que eles têm alguma coisa para nos oferecer, que eles têm alguma coisa para nos dar e que nós nos aproximamos deles como os verdadeiros pobres, que podem deles receber alguma coisa. Receber um ensinamento, receber um exemplo, receber um estímulo, receber uma motivação. E aqui é um ponto já para a vida da gente. O que é que aprendo com os pobres? Eu permito que os pobres sejam os meus mestres? O que é que eu já recebi de algum pobre que marcou profundamente a minha vida, que marcou profundamente o meu ministério, o meu serviço, a minha existência? Esse é um convite que a gente recebe a partir da liturgia de hoje. Um protagonismo dos pobres, um permitir que os pobres sejam nossos mestres, que eles tenham alguma sabedoria para nos ensinar, que estas pessoas têm alguma coisa para nos dizer. Ontem nós celebrávamos o dia das professoras, o dia dos professores, né? Hoje talvez a gente olhe para essas pobres, como o Evangelho nos aponta, como Jesus nos mostra em sua parábola. Veja, Jesus é um mestre e coloca dentro da sua parábola
uma viúva que é de verdade a mestra de oração. Nós que já vimos os discípulos se aproximarem de Jesus e pedir: Senhor, ensina-nos a rezar. Agora Jesus está dando um exemplo concreto de vida de oração e esse exemplo é uma mulher. Uma mulher viúva, uma mulher pobre, uma mulher que luta pelos seus direitos. Quem tem a coragem de lutar pelos seus direitos, de buscar a justiça neste mundo, pode se tornar seu mestre, pode se tornar seu professor, pode se tornar sua professora, se a gente faz a leitura correta daquilo que essas pessoas estão ali a nos ensinar. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos de 1 a 8. Aqui Jesus diz assim, o evangelista nos diz: Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar. Oportet é o verbo que nós encontramos na Vulgata, não é aquela tradução que começa com São Jerônimo e depois nós temos na igreja a nova Vulgata. Esse oportet significa ter necessidade, ter a necessidade, mas a gente pode até ver um som, oportet, quase como que dizendo como é oportuno. A oração é sempre uma oportunidade. Aqui a gente vê, então, que oração não é uma questão de dever, que eu devo rezar todo dia, não se trata de uma obrigação. A gente diz, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Às vezes o louvor a Deus, a oração, a gente traduz como um dever. Aquilo que em latim está até diz, dignum et justum est. É uma coisa digna. É uma coisa justa poder louvar, bendizer a Deus. Não é? A oração é uma grande oportunidade que a gente recebe na vida da gente. É oportunidade de crescimento, é oportunidade de revisão, é oportunidade de iluminação. A oração a gente não pode ver como um peso, como uma coisa que a gente está obrigado a fazer. É uma necessidade que a gente tem. A necessidade, como a gente tem necessidade do oxigênio, como a gente tem necessidade da água, como a gente tem necessidade do alimento. Rezar é alguma coisa necessária. Aqui Jesus diz, o texto diz, a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. É interessante também porque o verbo grego que está aqui dizendo isso, esse nunca desistir, é rezar, a oportunidade de rezar sempre para não encaqueiem. Você conhece, por exemplo, na língua portuguesa, a palavra cacofonia. Cacofonia. Quer dizer, uma coisa que tem um som que não é muito bonito. Quando diz assim, eu olhei para boca dela. Bocadela. Olha a palavra que fica dentro. Uma palavra junta com a outra e soa a palavra cadela. A fêmea do cão. Não é? Aí a gente, quando ensina alguém a falar, você diz, olha, tenha muito cuidado com as cacofonias, com os sons que ficam feios quando a gente junta um com o outro, que pode soar uma coisa distorcida. Isso se chama de cacofonia, um som não bom. Então, encaqueiem, que esse verbo que aparece aqui em grego, é quase como dizer assim, reza sempre para não se tornar ruim. Reza sempre para não se tornar mal. Porque a gente corre sempre o risco na vida da gente, de se tornar pior do que aquilo que a gente é. E aqui tem uma coisa que é interessante, porque essa viúva é uma mulher que está lutando pela justiça. Gente, a gente luta pela justiça normalmente em climas de injustiça. E a gente tem que ter um cuidado muito grande para na hora que a gente está lutando contra a injustiça, para a gente não azedar o coração, para a gente não se tornar maldoso. Tem gente que na luta contra o mal pensa que tudo é permitido.
Olha só o que a gente, São Paulo diz para a gente: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tem gente que desce para lutar contra o mal querendo usar as mesmas armas do mal. Ah, ele é mentiroso? Então ele vai me pagar com a mesma moeda. Eu vou também inventar uma mentira contra ele. Não, esse não pode ser o caminho. Ah, ele inventa fake news? Agora eu vou também inventar fake news contra ele. Fake news é uma palavra moderna para falar de mentira, né? De estar difamando o outro. Então a gente não pode nunca descer e reduzir-se a esse mesmo esquema, a este mesmo estilo. Então a oração da gente é essa oração para que na luta contra a injustiça a gente não reduza o nosso coração para ele se tornar um coração injusto também, maldoso também. Que pela oração a gente supere toda maldade. Atenção aos nossos corações. Então, isso a gente poderia traduzir muito bem essa palavra que a gente encontra aqui no Evangelho, pensando nesse verbo aqui, o enkaken, transformá-lo nesse sentido. Aí Jesus conta a parábola. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Um juiz que não tem o temor de Deus. Ora só, na Bíblia, na verdade, o verdadeiro juiz é Deus. Deus é o verdadeiro juiz, Deus é o juiz justo. Aqui diz que tem um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Muitas vezes nós criamos uma imagem de Deus como juiz, que é esse juiz assim, que é esse juiz que não tem respeito pelo ser humano. É uma imagem de Deus que aparece aos nossos olhos como aquele que quase que desrespeita as próprias leis e as próprias regras. E aqui aparece nessa cidade uma viúva. A viúva é a imagem dessa comunidade, a comunidade de Lucas, a comunidade que é a igreja que não é viúva porque o seu Redentor vive, o seu esposo vive, mas aqui é o retrato também da fragilidade da comunidade, dos cristãos que estão sendo perseguidos e que podem ter de Deus esta impressão de que Deus não está se importando com a gente, de que Deus não está se importando com o nosso destino. E aí, quando a gente pensa que Deus não está mais se importando com a gente, Deus não está se importando com o nosso destino, a gente pode achar que tudo é permitido também a gente, de lutar com as mesmas armas que todo mundo usa, que todo mundo luta. E isso não é permitido para a gente. Nós somos essa comunidade que deve, na insistência da oração, não permitir que o coração da gente se torne pior. E essa viúva vai sempre insistir diante desse juiz: faz-me justiça contra o meu adversário. Qual é a oração dessa comunidade? É a oração por justiça. Nós, as cristãs e os cristãos, estamos sabendo rezar pela justiça, para que haja justiça, para que haja respeito aos direitos, para que os direitos não sejam violados, direito de ninguém. Todos os direitos sejam respeitados e, sobretudo, o direito daqueles que são os pequeninos deste mundo, o direito da viúva, porque há certas estruturas sociais em que alguns já entram na desvantagem. E o Evangelho vai sempre mostrar isso, né? Aquele empregado da última hora, né? Tem gente que trabalhou o dia inteiro, tem gente que trabalha menos tempo, e aí a gente acha que deve ser todo mundo tratado de acordo com aquilo que produziu. E o critério do reino de Deus é dar de acordo com a nossa necessidade. A necessidade de rezar sempre leva-nos a gente a pensar nas necessidades reais de cada um, e não vai ser pago de acordo com a produção. Aqui a gente alargar bem esse conceito da justiça que nasce a partir do Evangelho, porque a justiça que nasce a partir do Evangelho chama-se misericórdia. É o olhar de Deus que se debruça sobre a nossa miséria, vai partir da realidade da humanidade. Então a oração da igreja por justiça, uma igreja que caminha pelos caminhos da justiça, vai ser caminhos de uma igreja que trilha as vias da misericórdia. Nem todo mundo pode ser olhado como
todos são iguais perante a lei. Até um certo ponto de vista, somos todos iguais perante a lei com os nossos deveres e com os nossos direitos, mas é preciso olhar realmente, proporcionalmente, o que é que cada um vai recebendo dessa lei, desse Estado, para que possa progredir, para que possa crescer. Então, essa justiça, a partir do ponto de vista cristão, ela é justiça que entra com misericórdia, como quem olha para as misérias, como essas misérias foram produzidas, por que estas misérias foram produzidas, porque senão vamos voltar àquele ditado latino, summum ius, summa injuria. Esse direito exasperado, essa lei exasperada, ela acaba sendo uma injúria, uma injustiça. Durante muito tempo, diz o texto do Evangelho, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. É um juiz que já está com medo da agressão. A sociedade começou, um certo tempo, a pensar no seguinte: é preciso que tenhamos que se dê assistência justamente aos pobres, porque senão a injustiça, crescendo a tal modo, vai fazer eclodir climas de agressividade, até pela paz social, até pelo bem e o equilíbrio da sociedade. Não é? Os direitos precisam ser atendidos, as pessoas devem ter acesso a todos os bens, até para criar esta harmonia de que a sociedade tem necessidade. Aí esse juiz aqui está com medo de crescimento de agressão. Então, se ele não é levado pela justiça, não é pelo ver o bem que deve crescer, ele, ao menos para querer conter agressividades, ele se deixa mover. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Aqui a gente se encontra diante de uma pergunta que é fundamental, diante de uma pergunta que é necessário que a gente realmente responda. Às vezes a gente pensa que já passou tempo demais, a gente tem pressa em querer ver transformações, a gente tem pressa em querer enxergar um mundo novo, e é necessário que a gente fomente este mundo novo, que a gente deseje esse mundo novo, mas que a gente tenha essa certeza. Se a gente achar que está esperando muito, tenhamos a certeza, Deus não nos abandona. Deus está do nosso lado. E aqui é aquilo que essa palavra bíblica significa, essa macrotimia, essa paciência que faz a gente entrar na ciência de Deus. Deus não nos abandona. A gente precisa aprender com Ele a ler os sinais da sua presença, da sua graça atuando no meio da gente. Mas tem uma pergunta fundamental com a qual termina essa passagem de hoje. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? A pergunta agora para mim e para você: a fé sobre a terra não é só simplesmente crer em uma doutrina, em um conteúdo. A gente até reza: Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. A fé aqui a gente deve traduzir como fidelidade. Então a pergunta é: o Senhor, quando voltar, vai encontrar a nossa fidelidade? A questão é que muitas vezes a gente olha para o mundo e, vendo tantas injustiças crescendo, a pergunta nossa é: por que Deus não intervém como um justo juiz? Por que é que nós não estamos vendo a ação de Deus nesse ou naquele campo? Por que estas situações do mal que se prolifera? E aí, fazendo tantas dessas perguntas, o coração da gente pode entrar nessa encaquém, possa se tornar maldoso, impaciente, e nós somos chamados a ter o nosso coração, que é bondoso, transformado pela bondade de Deus.
E aí essa pergunta é fundamental. A nós que muitas vezes nos interrogamos sobre essa presença de Deus, essa paciência de Deus presente no mundo, a pergunta deve ser: a minha fidelidade a Deus, o meu respeito a esse Deus da aliança que toma o partido dos pequeninos, que toma partido das viúvas e dos órfãos, está me levando a agir como esta viúva? Ou eu sou daquele tipo que cruza os braços e fica esperando tudo acontecer, querendo apenas que intervenha uma força que venha do alto, uma força que venha para miraculosamente resolver as coisas em meu lugar? Em meu lugar. Quanto mais cresce no mundo a ausência do Estado, a interferência dos direitos nossos agindo na sociedade, a gente quer que as soluções sejam miraculosas, caiam do céu de presente para a gente. Quando, na verdade, a nossa comunidade deve fazer como essa viúva. Deve entrar na luta, deve descer para o campo de batalha, como nós ouvimos na primeira leitura de hoje. É uma oração que entra na briga pela defesa dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Que a nossa comunidade se deixe inspirar por essas páginas do Santo Evangelho. A você, minha amiga, meu amigo, que acompanha essa nossa live de hoje, a nossa oração por você, o nosso pedido de bênção de Deus. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Meu abraço a você que acompanha a nossa live neste dia de hoje. Meu abraço para a Aline Sampaio, o Padre Josafá nos acompanhando, Nide Gomes. Um abraço para Carvalho BP. Um abraço para Josi Piene. Um abraço para Zé Colé Oficial, um abraço a todos vocês, muito obrigado. Um santo e um feliz domingo, santa e feliz Páscoa semanal, meu irmão, minha irmã.